E agora nós vamos dar continuidade nessa leitura, pulando um trechinho, né? Mas no versículo 32, nós temos aqui: o sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. O faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, é bom estarmos na tua casa, bendizermos o teu nome, honrarmos a ti, entregarmos toda a honra e glória ao teu nome, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos sustentou e o Senhor nos trouxe até a tua casa. Senhor Deus, nesta hora pedimos que, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, que sejamos edificados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar. Deste contexto da história de José, a história de José me chama muito a atenção, uma história rica em detalhes, uma história de muitas lições, chacoalha a gente, né? E poderíamos até dizer assim, que disso que nós lemos e nós vamos meditar nesta noite, poderia dizer como um título dessa mensagem: o servo nobre. E a nobreza de um homem não quer necessariamente dizer que seja de origem real ou imperial, mas das suas atitudes de uma pessoa íntegra. Isso o qualifica como um servo nobre. José foi um servo nobre, e nós observamos isso inicialmente pela sua integridade como pessoa. Depois ele teve um posto de nobreza, né? Como nós vimos na fala do pastor Cirano no início, ele foi colocado como governador, como primeiro-ministro do Egito, mas inicialmente pela sua integridade, como a sua pessoa e atitudes. Ele foi vendido pelos seus irmãos, que tiveram inveja dele, e foi vendido como escravo, desprezado por seus irmãos. Lá no Egito, como escravo, ele permaneceu íntegro e temente a Deus. Não foram as atitudes dos seus irmãos que conduziram a sua vida dali para frente,
porque ele tinha essa integridade no seu ser, na sua conduta, na sua vida. Isso estava muito claro para ele. Ele permaneceu com seu relacionamento vivo diante do Senhor. Na prisão, e essa prisão, diga-se de passagem, injusta, ele continuou as suas atitudes nobres e de integridade, de excelência de caráter, e até que ele chegou ao governo do Egito. E no governo do Egito, ele permaneceu com as suas atitudes íntegras e esse caráter de servo de Faraó, um servo nobre e servo do Senhor. Manteve-se fiel, temente a Deus, justo em suas ações, justo em tudo que ele fazia, revelando a bondade, revelando a misericórdia de Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o seu pai. Ele foi este servo nobre. E esta vida de José, nobre, íntegra, revelam características importantes que todo cristão precisa preservar na sua vida. E uma característica principal que foi notada com muita clareza por Faraó foi ter a presença do Espírito de Deus na sua vida. Essa primeira característica foi todo o diferencial na vida de José. Faraó, no versículo 38 do capítulo 41 que nós lemos, chegou a expressar que não poderia escolher outra pessoa, que não acharia outra pessoa em quem está o Espírito de Deus. Isso ressaltou aos olhos de Faraó a presença do Espírito de Deus na vida deste jovem, na vida deste homem, José. E perceba que isso não foi uma situação pontual, porque agora ele estava ali na presença de Faraó, então ele tinha que se comportar na presença do imperador. Não, isso fazia parte do caráter, fazia parte da vida de José. Pois veja que nos textos anteriores, e nós conhecemos a história de José, nós vemos que na casa de Potifar, lá no capítulo 39, nós vemos a Bíblia expressando que José era um homem que o Senhor estava com ele, e ele prosperou, e tudo que ele punha as mãos prosperava. E todos os bens da casa e do campo de Potifar prosperavam por causa de José, que tinha a presença de Deus na sua vida. O Senhor estava com ele. E é isso que nós precisamos olhar e reconhecer e ter na nossa vida a presença de Deus em nós. Para que onde nós pusermos as mãos, venha prosperar, porque Deus habita em nós. E veja que tudo isso ocorria por causa dele, de José, cuja presença do Senhor estava nele. Na prisão, a presença do Senhor continuava na vida de José, mesmo preso, aprisionado, mas Deus estava com ele, tanto que a presença do Senhor ressaltou aos olhos do carcereiro, que colocou José para cuidar de todos os presos e ainda cuidar de todo o suprimento da prisão. Nós vemos que ele se responsabilizou por tudo e por todos na prisão, e observou neste momento em que ele estava ali na prisão, cuidando das pessoas, ele observou o copeiro e o padeiro que estavam tristes. Aí nós já vemos que quando a presença do Senhor está na nossa vida, está na vida do cristão, né?
e não é um cristão apenas de nome, mas é um cristão porque ele foi chamado por Cristo Jesus, foi chamado pelo nosso Deus, foi transformado, o Espírito Santo habita em sua vida, então o seu coração é diferente. Esta pessoa passa a olhar para aqueles que estão próximo de si, com um olhar diferente, com um olhar de cuidado, com empatia, e vendo que esses homens estavam abatidos, ele foi perguntar: por que que vocês estão abatidos? Por que que vocês amanheceram angustiados? Por que que vocês amanheceram com os olhos caídos? Olha só o quanto era uma atitude observadora e cuidadora das pessoas. Ele não apenas estava sob a responsabilidade de mantê-los presos, mas estava com a responsabilidade de cuidar, e ele cuidou. E nós vemos que o Espírito de Deus toma o nosso coração e nos torna sensíveis às necessidades das pessoas, a cuidarmos das pessoas, a levantarmos as pessoas. E falando em empatia, hoje se fala muito, mas se vive pouco. A pandemia mesmo está revelando muito sobre a falta de empatia, que é a falta de cuidado, de zelo com o próximo. E às vezes as pessoas até me perguntam: mas você já teve o Covid, por que você não abraça as pessoas? Eu digo: eu não abraço, porque eu posso abraçar uma pessoa contaminada, contaminando meu rosto, eu vou abraçar outra pessoa, eu vou ser o portador da enfermidade. Então, eu tenho que seguir com empatia diante. Mas isso aqui é um caso. Mas veja que até mesmo a atitude empática, ela é uma atitude movida em nós pelo Espírito de Deus nas nossas vidas, de olhar, abrir mão de nós por causa da outra pessoa, abrir mão de prazeres por causa de outras pessoas. Então, isso é característica da presença de Deus. A presença do Espírito de Deus na vida de José foi toda a diferença em suas atitudes, em seu comportamento. Veja que ele sempre demonstrou submissão ao seu pai, submissão aos seus irmãos mais velhos. Ele demonstrou submissão às autoridades a que ele estava sujeito. Mesmo vendo que o comportamento de algumas dessas autoridades estava destoando da verdade, destoando da real situação, mas ele ainda manteve-se submisso. O Espírito de Deus na vida de José o fez fugir do pecado, a resistir ao pecado, e fugir, não cair no pecado. O Espírito de Deus fez com que ele se mantivesse como um servo excelente. Como nós dissemos, tudo que ele colocava a mão prosperava, porque o Senhor estava com ele, o Espírito Santo estava na vida dele. O trabalho fez prosperar. Antes mesmo de ser governador, ele prosperou para os seus senhores. Veja que ele não estava tendo ganho para si, ele estava tendo prosperidade cuidando dos bens de Potifar. A casa e o campo de Potifar prosperava por conta da vida de José e o seu trabalho, o que revela que quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, nós temos um coração servil, nós temos um coração submisso, um coração desprovido de inveja, um coração aberto a prestar serviço às pessoas das quais nós estamos sob a autoridade. Muitas vezes nós vemos conflitos na relação de patrão e empregados, chefes e trabalhadores, porque as pessoas não estão revelando o Espírito de Deus nas suas vidas. E nós precisamos
Nós somos cristãos, nós somos servos do Senhor, e o Espírito de Deus habitando em nós, nós temos que ser diferença no lugar onde nós estamos trabalhando, habitando e nos relacionando. E isso foi muito claro na vida de José. O Espírito do Senhor o capacitou a discernir sonhos e trazer conselhos. Isso trouxe habilidade para ele e o capacitou ainda a ser cuidadoso com o próximo e principalmente a ser temente a Deus. Tudo isso é porque o Espírito do Senhor estava na vida de José. E quando o Espírito habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós, nós passamos a ter atitudes que impactam a sociedade, impactam o nosso entorno, trazem benefícios ao nosso entorno, porque a presença de Deus está em nós. As nossas atitudes revelam se eu estou tendo a presença de Deus evidente na nossa vida. Se as nossas atitudes não estão revelando a presença de Deus, nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo em nós. Por isso que o apóstolo Paulo expressa na carta aos Efésios que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí você pergunta, mas como que eu vou me encher do Espírito Santo? Eu peço até que coloque o texto de Efésios 5, capítulo 5, versículo 18 a 20, olha, não se embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe encher com o Espírito Santo, e aí ele nos dá o caminho para nos enchermos com o Espírito Santo, olha, falando entre si com salmos, ou seja, falando da palavra de Deus uns com os outros, ressaltando a mensagem da palavra de Deus uns com os outros, cantando hinos espirituais, hinos e cânticos espirituais. Quais são os cânticos que saem na nossa boca? O que é que nós estamos cantando? São cânticos que nos enchem do Espírito Santo ou enchem a nossa mente de todas as coisas deste mundo? O apóstolo Paulo está nos chamando a enchermos com o Espírito Santo, falando da palavra, cantando cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Tudo isso para nós termos a presença do Espírito Santo e orando ao Senhor. Veja que nós temos a necessidade de nos encher do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo leva as outras pessoas a terem fé em Deus. Então, como é que está a nossa vida da presença do Espírito de Deus? O quanto nós estamos nos enchendo do Espírito de Deus nas nossas vidas? Veja que quando Faraó viu as atitudes de José, Faraó falou, olha, Deus revelou isso a você. Não há outro em quem nós vamos encontrar a presença do Espírito Santo. Você vai fazer tudo o que você está falando, você que vai conduzir. Então, Faraó creu que realmente Deus foi quem revelou para José. Olha que lindo isso. A pessoa que fala com a presença do Espírito Santo nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas expressões, leva outras pessoas a também reconhecerem a mensagem de Deus, a existência de Deus. Até mesmo aqueles que não confiam em Deus, não professam a sua fé em Deus, passam e se dobram à mensagem de Deus por causa do testemunho daquele que tem a presença do Espírito do Senhor na sua vida. Olha a importância. Como está
a nossa vida de comunhão com Deus e de presença de Deus em nós. As suas atitudes, as minhas atitudes, estão revelando a presença de Deus? O que eu estou fazendo, decidindo, aconselhando, o que eu estou trabalhando, está mostrando e demonstrando que a presença do Senhor está na minha vida? E além de ter o Espírito de Deus, o servo nobre também expressa atitudes como uma pessoa criteriosa e sábia. Veja que Faraó também identificou na vida de José uma pessoa que tem o Espírito de Deus, que é criteriosa e sábia. E veja que essa palavra criteriosa, em algumas versões, nós vamos encontrar uma pessoa inteligente e experiente. Faraó enxergou em José um homem experiente e sábio para conduzir aquela situação que Deus já havia revelado, e Faraó creu que passaria por 7 anos de fartura para depois vir o tempo de crise. Já não estava batendo o tempo da crise naquele momento, para despertar a fé no coração de Faraó. Viria um tempo de 7 anos, não foram 7 dias, 7 anos de pujança, de fartura, de muita fartura, muita produtividade. E Faraó creu, e olhou e enxergou na vida de José um homem criterioso, ou seja, inteligente e sábio, experiente e sábio, porque percebeu que Deus havia dado essas características e colocado essas características na vida de José. E toda essa experiência foram dadas por Deus por todo o período de vida de José, daquilo que ele passou anteriormente. E nós, conhecendo a palavra do Senhor, olhando para a vida de José, foram dias fáceis? Nem um pouco. Não foram dias fáceis. Mas esses dias difíceis de José, Deus usou para que fosse construído nele experiência e sabedoria. E isso nós precisamos estar atentos também nos nossos dias. Nós precisamos estar atentos na nossa vida. O que é que Deus está construindo em sabedoria e experiência para nós, para o futuro? O que é que o Senhor está construindo em nós? O que é que Deus está querendo conosco com as provações, com os dias difíceis, com os dias pesados? E nós temos passado por dias penosos, pesados, difíceis. E o que é que o Senhor está querendo de nós? Ensinar para nós, construir nas nossas vidas. Não podemos nos esquecer que Deus usa essas circunstâncias para amadurecer o nosso caráter. Deus usa essas circunstâncias para construir essas experiências, para nós tomarmos decisões pesadas para o futuro. As próprias interpretações dos sonhos, eu creio que Deus já veio construindo desde a infância de José. Quando ele teve os sonhos lá na sua infância, e esses sonhos não ficaram claros na sua mente, os seus irmãos tiveram inveja por conta desses sonhos, o seu pai o repreendeu, mas guardou na sua mente esse sonho, mas ele teve a repreensão do seu pai. Mas eu creio que esses sonhos ficaram se repetindo na sua mente. O que significam esses sonhos? Talvez esses sonhos despertaram nele a
conhecer o que é um sonho profético, como se interpreta sonho profético. Tanto é que ele teve segurança em dizer que as revelações dos sonhos são de Deus. É Deus que dá as interpretações dos sonhos. A habilidade de gestão não foi construída da noite para o dia. José recebeu essa habilidade de gestão desde quando ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. Lá no capítulo 37, versículo 2, vai dizer que ele apacentava os rebanhos de seu pai com os seus irmãos. E também depois nós vemos que quando ele foi escravo, ele gerenciou toda a casa de Potifar. E essa habilidade, essa experiência de gestão, ele adquiriu durante toda essa vida, de todo esse sofrimento. Na prisão, ele aprendeu a gerenciar recursos humanos, aprendeu a gerenciar recursos materiais. Ele teve essa construção, porque Deus o estava habilitando para ser governador do Egito, para preservar vida. Deus o estava habilitando. E nós precisamos aprender com as provas, com os momentos difíceis, compreender o que Deus está construindo em nós, o que Deus está permitindo que nós aprendamos para viver de forma diferente, para viver com experiência e com sabedoria. Experiência e sabedoria vindas de Deus. Mas nós olhamos e percebemos que tudo isso na vida de José, esses momentos difíceis e essas habilidades que ele construiu, ele não atribuiu isso a si próprio, na sua capacidade de aprender, mas ele atribuiu ao Senhor, ele atribuiu a Deus. Todo mérito é de Deus, e ele não se arrogou de avaliar e interpretar os sonhos como uma capacidade que ele tinha, que o trazia honra, que diferenciava dos demais, mas ele atribuiu dizendo que eram de Deus. Ele disse: não são de Deus as interpretações, quando ele falou para o copeiro e padeiro. Para Faraó, ele falou: isso não depende de mim, mas Deus dará a resposta. Veja que ele atribui ao Senhor, e muitas vezes nós estamos atribuindo os nossos feitos, a nossa inteligência, a nossa capacidade atual, a nossa condição de tomar decisões, de atribuir, de decidir, de delegar a nós mesmos, as nossas capacidades, ao nosso perfil, à nossa possibilidade, ao nosso poder. Mas José fez tudo isso na dependência de Deus, atribuindo que quem tinha lhe dado toda essa capacidade era o Senhor. E por reconhecer essa dependência de Deus e temer a Deus, foi que ele recebeu a sabedoria de Deus. Assim como Daniel escreveu no capítulo 2, versículo 20, louvado seja o nome de Deus para todos sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. A sabedoria e o poder pertencem a Deus. Se Deus está te dando sabedoria, se Deus está te dando poder, se Deus está te dando capacidade, não deixe de atribuir que isso pertence ao Senhor. Ele está colocando nas suas mãos para o bom uso da sua obra, para o bom uso da sociedade, para o bom uso do local onde você está inserido, onde você foi colocado. Foi o Senhor quem te deu todas essas capacidades, toda a inteligência, toda a experiência e toda a sabedoria. Jó, o homem sofredor da Bíblia, né? Jó,
ele respondendo a Zofar, ele diz: Deus é quem tem sabedoria e poder, a Ele pertencem o conselho e o entendimento. Jó reconheceu que o Senhor é o dono do poder, dono da sabedoria, o Senhor é quem concede a capacidade de aconselhamento, não somos nós, mas é o Senhor quem faz isso, é o Senhor quem nos usa para fazer, e quando nós fazemos isso submissos ao Senhor, as atitudes são como a de José, são diferentes, são de prosperidade, são de bênção, são de vitória, são de livramento, são de vida para a nação e para muitas outras nações em volta. Nós precisamos reconhecer, por ter o conhecimento e a sabedoria recebidas de Deus, isso levou José prontamente a apresentar um plano estrutural para preservar a vida no Egito, a vida das terras em volta, inclusive a vida da sua família. Deus usou este plano, dado por Deus. Plano que José falou, mas plano dado por Deus. Veja que ele disse, no texto que nós lemos, que Faraó deveria escolher um homem criterioso, sábio, estabelecer supervisores, recolher a quinta parte, ou seja, 20% de toda a produção durante todo aquele período de fartura. Guardar em cidades celeiros, registrar tudo isso, controlar tudo isso foi Deus quem deu este plano por meio de José. Isso pareceu bom a Faraó e aos seus conselheiros, e foi onde Faraó disse: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há nenhum homem criterioso e sábio como você, e ordenou. Isso me leva a questionar a minha vida, e eu faço também esse questionamento aos irmãos. Nós estamos atentos para aprender com as nossas atitudes e sofrimentos atuais, para saber o que é que Deus está nos ensinando. O que é que Deus está nos ensinando com esta Covid? O que é que Deus está nos ensinando com as perdas difíceis que muitos estão tendo, que a igreja está tendo durante este período? As dores desses momentos, muitos desempregos nesses momentos. O que é que Deus está ensinando? Você está atento, com os ouvidos e os olhos abertos para olhar os ensinamentos do Senhor, com o seu coração aberto para aprender do Senhor, o que é que Deus quer te dar de critério, ou seja, de experiência e sabedoria? Me leva também a questionar se nós estamos atribuindo as experiências que nós já temos até o momento, se nós estamos atribuindo toda a honra e glória ao Senhor, ou se nós estamos honrando-nos a nós mesmos. Olha, eu sou bom, olha, eu sou um excelente gestor, viu como eu solucionei esse conflito, de gestão de pessoas? Olha, eu sou bom demais, viu o quanto eu consegui bater de meta, viu quanto eu? Ou estamos atribuindo a honra e glória ao nosso Senhor? José, com toda a sua capacidade, ele atribuiu ao Senhor. É Deus quem abre e revela os sonhos. É Deus quem dá a direção, os planos, e nós precisamos reconhecer. E ainda ali, nesse contexto, as pessoas estão enxergando em nós que o Senhor está agindo por meio de nós, que o Senhor está nos conduzindo a tomar as decisões, como o Faraó viu, é Deus quem revelou para você. Será que as pessoas estão olhando, Deus está na sua vida, porque ninguém conseguia solucionar esse conflito? Deus está na sua vida, porque você teve a abertura do caminho para conseguirmos
sair desta crise. É Deus que está na sua vida. As pessoas estão vendo isso em nós. As pessoas precisam enxergar Deus agindo por meio das nossas vidas. Somente assim somos instrumentos do Senhor. E o servo nobre, além de ter o Espírito de Deus na sua vida, de ser criterioso, experiente, sábio diante de Deus, também o servo nobre perdoa o seu passado. Olha que interessante isso. José teve toda a vida de sofrimento, de injustiças, mas ele poderia usar isso para ser carregado de ressentimentos, de traumas, de bloqueios, de impedimentos para a sua vida. Mas ele perdoou o seu passado, confiando em Deus, dependendo de Deus. Seus irmãos o venderam. Mesmo assim, José não ficou lamentando. Eu tenho certeza que ele sofreu, que ele chorou, que ele se angustiou, mas ele não ficou lamentando. Ele serviu, ele continuou trabalhando e sendo instrumento de Deus, enquanto escravo na casa de Potifar. A ponto de Potifar entregar tudo nas suas mãos, porque tudo que ele punha a mão prosperava. Uma pessoa ressentida, amargurada, que não perdoa, que não libera perdão, que se ressente do seu passado, vai conseguir ter atitudes de bênção no seu trabalho, no seu desenvolvimento? Não vai. José não usou das suas dores do seu passado, mas ele deixou ser instrumento de Deus e servindo ao Senhor de forma fiel a Deus e ao seu senhor da terra, que ele era escravo de Potifar. Mesmo assim, ele foi preso injustamente, ele continuou trabalhando e servindo as pessoas, cuidando das pessoas, sem revoltas e testemunhando Deus para as pessoas. Foi lá na prisão que ele falou para os copeiros, para o copeiro e padeiro: não é Deus quem dá as revelações não são de Deus, testemunho da presença de Deus. Será que nós estamos aproveitando as oportunidades para apresentar Deus às pessoas? Não é Deus que cura as enfermidades, você pode usar isso. Não é Deus quem liberta, e você pode usar isso. E aí usar todas as oportunidades para revelar a presença de Deus, mas um coração ressentido não faria isso. E José foi esquecido pelo copeiro, mas ele não usou isso para se vingar do copeiro. E veja que quando nasceram os seus dois filhos, curiosamente ele escolhe nomes que revelam o seu coração. O primeiro filho ele chamou de Manassés. Manassés quer dizer esquecer. E aí ele faz uma declaração: Deus me fez, olha de novo como José colocava Deus em todas as suas atitudes. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Não é que ele estava abandonando seus pais, do seu pensamento, da lembrança do seu pai, mas das dores que os seus irmãos lhe causaram. Da tristeza de ter passado todos aqueles anos, não saber se seu pai estava vivo. Olha aqui, José coloca o seu coração grato e temente a Deus na expressão da escolha do nome dos seus filhos. Deus me fez esquecer do sofrimento.
No segundo filho ele coloca o nome de Efraim, e Efraim quer dizer prosperar, até quer dizer 2 vezes a palavra prosperar. E ele cita uma frase: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Olha só, ele reconhece que ele é um escravo, ele reconhece que ele passou por injustiças no Egito, mas ele diz que Deus o fez prosperar mesmo nos tempos difíceis, mesmo no lugar de dificuldade, Deus o fez prosperar. Tudo na vida de José ele apontava para Deus. Isso o levou a ter um coração perdoador, ter um coração onde ele teve a capacidade de não carregar as culpas e a tristeza, o peso na sua alma por tudo aquilo que haviam feito contra ele. Não há como perdoar, libertar-se da dor do passado, se não confiarmos em Deus. Meus irmãos, por maior que seja a prova, por maior que seja a dor, não há como nós nos libertarmos dessa dor, da injustiça, não há como nos libertarmos de um ressentimento, se nós não depositarmos a nossa confiança totalmente em Deus. É Deus quem nos faz esquecer, é Deus quem nos faz prosperar, é Deus quem liberta as nossas vidas. Isso José viveu, essa experiência de confiar os seus problemas ao Senhor, crer na providência divina, crer que Deus é o Deus da provisão, que Deus é o Senhor que trabalha em nosso coração. É Deus quem vai tratar dos nossos algozes, não somos nós, não seremos nós que vamos nos vingar, é Deus quem vai nos vingar. Veja isso. E José aprendeu muito isso. Ele reconheceu que as nossas dores são frutos do coração pecador da humanidade e também do nosso coração pecador. As nossas dores envolvem o coração do homem que é pecador, são frutos do pecado, mas Deus enviou a providência. Olha Manassés aqui, Deus enviou a providência, Deus trouxe a solução, Deus nos faz esquecer da dor que nos atormenta, e a prosperidade que nos eleva a voltarmos a termos relacionamento com o Pai. E essa providência que Deus fez para nós, chama-se Jesus Cristo. E a vida de José aponta para Jesus Cristo. A providência de Deus para o homem pecador, para o homem que está no laço do pecado, na lama de pecado, Deus trouxe a providência, Deus trouxe a libertação, para tirar toda a carga de ressentimento, todo o aprisionamento do pecado. Deus trouxe a providência, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo para nós. O Senhor trouxe para nós Jesus Cristo, e agora nós podemos experimentar, assim como José experimentou, uma vida de liberdade, livre das amarras do ódio, livre das amarras do coração apertado por conta das injustiças. Ele pôde viver a liberdade em Cristo Jesus, mesmo sem conhecer a Cristo Jesus, pela fé, ele apontou para Cristo Jesus, e a palavra do Senhor nos revela a Cristo Jesus, que já veio ao mundo, se entregou a si mesmo por nós, e é para isso que ele nos entregou. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, em Cristo Jesus, nós temos condições de perdoar o nosso passado.
Nós temos condições de receber o perdão de Deus e também perdoar. Não vivermos amarrados nas palavras que recebemos. Não vivermos amarrados nos atos que foram feitos contra nós. Não vivermos uma vida de depressão, de angústia, de irritação, de prisão realmente da nossa mente, da nossa vida, dos nossos planos, porque Jesus Cristo veio para nos libertar, e Ele já nos libertou, e nós podemos dizer que nós somos livres em Cristo Jesus, nós podemos viver de maneira livre, eu e você podemos viver esta liberdade, porque Cristo conquistou por nós. E Cristo conquistando por nós, agora o Espírito de Deus habita em nós, e nós temos condições de vivermos como servos nobres. Vivermos essas características da presença de Deus, da experiência e da sabedoria de Deus em nós, e de uma vida livre da prisão por falta de perdão, porque nós recebemos e podemos também oferecer o perdão. E eu já quero convidar o Ministério de Louvor para entoar um louvor aqui à frente, juntamente conosco, e faço algumas reflexões finais. Os fatos e sofrimentos que nós estamos passando hoje, nós precisamos reconhecer que são instrumentos de Deus para moldar a nossa vida, moldar o nosso caráter, amadurecer-nos como servos de Deus, amadurecermos na sociedade. E nós precisamos aproveitar as oportunidades de crescimento nos períodos de prova. Eu sei, são duros. Não é desprezar que são duros, mas são momentos que nós precisamos aumentar nosso relacionamento com o Senhor para recebermos de Deus o crescimento que Ele quer para as nossas vidas. Eu te convido a não ficar preso às amarras das dores que você tenha tido por injustiças, por afrontas, por perseguições, por palavras, por maldições, por qualquer coisa, porque Cristo te libertou, Cristo nos libertou. Vamos viver a vida de liberdade em Cristo Jesus. Não sofra com o peso da falta de perdão. Libere perdão para aqueles que te causaram danos. Libere perdão. Reconheça que você precisa viver essa vida de liberdade. Olhe para Cristo Jesus, que você vai encontrar o caminho do perdão. Vai encontrar que você precisa se arrepender dos seus pecados, mas também perdoar as pessoas. Viva o fardo leve de Cristo Jesus na sua vida. Viva de uma forma liberta, sem o peso da culpa do pecado. Receba o perdão do Senhor e perdoe. E observe se você está se enchendo do Espírito Santo do Senhor, por meio da sua palavra, por meio dos cânticos espirituais, por meio das orações elevadas ao Senhor. Encha-se do Espírito Santo, viva uma vida cheia, plena do Espírito Santo, e assim você será um servo nobre, como José foi, um servo nobre. Vamos viver esta vida
vamos viver como servo nobre, ter a integridade no nosso coração, a presença de Deus na nossa vida.